Precisamos de um ser humano sem guerra, mas estamos trabalhando arduamente para criar uma guerra sem ser humano. Como as tecnologias do século XXI estão mudando as regras do jogo e por que isso pode acabar de uma forma diferente do que imaginamos. Imagine que um satélite detectou o movimento de uma coluna de veículos 1 minuto antes do motorista do primeiro veículo ligar o motor. E a inteligência artificial já comparou esse movimento com milhares de imagens anteriores, encontrou o que chama de anomalia de mudança e enviou as coordenadas. E em poucos minutos, um drone kamikaze no valor de $500 já está voando em direção à coluna. Um tanque no valor de 5 milhões está pegando fogo. Isso não é um roteiro de filme de ficção científica, é uma terça ou quarta-feira em qualquer frente moderna. Hoje quero falar sobre o que está acontecendo, o que de fato está acontecendo. Não sobre política, não sobre quem está certo ou errado, mas sobre como a própria natureza da guerra está mudando diante dos nossos olhos. Mais rápido que a troca dos livros didáticos nas academias militares. E acredite, até o final deste vídeo eu vou te fazer uma pergunta para a qual a humanidade ainda não tem resposta. Mas antes de continuarmos, eu tenho 3 histórias para você. Uma delas é sobre um general que passou vergonha diante de toda a Grã-Bretanha, mas escreveu um texto que, 3 anos depois, se mostrou praticamente profético. Depois te conto sobre isso, vai ser algo inesperado. Mas vamos começar pelo céu. Olhos que nunca dormem. Há 20 anos, o reconhecimento por satélite era um brinquedo para poucos escolhidos. Os Estados Unidos, a Rússia, talvez mais alguns países. A imagem levava horas para chegar. Analistas a decifravam e os generais tomavam as decisões. Era um processo lento, caro, enfim, o que se poderia chamar de elitista. E hoje, agora tudo mudou completamente. Constelações comerciais de satélites como Starlink, Maxar, Planet Labs e dezenas de outras fotografam o planeta não apenas uma vez por dia, mas praticamente de forma contínua. A resolução é tão alta que permite ver até um carro. E o principal é que esses dados não são exclusivos dos governos. Jornalistas, analistas, pesquisadores civis hoje conseguem ver em fontes totalmente abertas aquilo que antes só o Estado-Maior via. Isso destruiu uma coisa muito simples. O segredo. Sigilo. Antes era possível esconder a preparação para uma ofensiva. Hoje? Bem, não sei. Quase impossível. Qualquer movimentação em grande escala de equipamentos é visível do espaço em questão de horas, não dias. E é aí que entra a segunda parte da equação. Não é a arma, e sim o sistema nervoso. Quando as pessoas ouvem falar de inteligência artificial na guerra, elas imaginam um robô com uma metralhadora, um tipo de exterminador do futuro. Essa imagem está errada. A verdadeira revolução não está no robô, ela está na velocidade da análise. A inteligência artificial hoje está incorporada no próprio tecido da inteligência. Ele não espera que uma pessoa olhe a imagem. Ele compara milhões de imagens em segundos. Encontra o que é diferente de ontem, ou de 1 hora atrás, ou de 1 minuto atrás. Um novo buraco, equipamento movido, mudança na densidade das folhas sobre um abrigo, e imediatamente, sem demora, envia um sinal de alerta. Por enquanto, para a pessoa que toma a decisão. Destaco, por enquanto. Isso é chamado de detecção de anomalias. A máquina não entende a guerra, ela entende apenas uma coisa. Isso não se parece com o que era há 10 minutos. E isso é o suficiente para, em meio a 1000 km², destacar exatamente o lugar onde algo está acontecendo. Antes o comandante tinha horas para se esconder. Hoje ele tem minutos. E amanhã talvez nem mesmo minutos ele terá. E é aqui que acontece uma reviravolta inesperada, que muitos deixam passar. Quanto mais tecnologia no campo de batalha, menos movimento há por lá. Eu não me enganei. A lógica é paradoxal. Se você pode ser visto de qualquer lugar, por satélite, por drone de reconhecimento, por sensores acústicos, então qualquer movimento se torna um suicídio. As ofensivas de tanques que decidiam as guerras do século XX, a Batalha de Kursk lá, a Operação Citadel, o Blitzkrieg. Hoje em dia, estão se tornando uma maneira rápida de perder equipamentos. O paradoxo do século XXI soa assim. Quanto mais tecnológica é a guerra, mais estática ela se torna. Os exércitos não avançam como uma avalanche, eles se enterram. É uma guerra de drones e satélites, sem blitzkrieg hollywoodiano, mas com trincheiras, como na Primeira Guerra Mundial.
só que com câmeras, não baionetas. Aliás, um general ucraniano escreveu sobre isso. Falarei mais tarde, como prometi. Sem drones, um exército de uma só letra. Hoje, a palavra drone significa praticamente tudo. Não é um único tipo de arma, é todo um ecossistema de funções. Existe o drone de reconhecimento que apenas paira e observa, tipo os olhos da unidade, e existe o drone kamikaze. Existe o drone que voa até o alvo e explode junto com ele, uma alternativa barata ao projétil antitanque. Existe o drone bombardeiro que lança a carga e volta para pegar a próxima. Existe o drone retransmissor de sinal que simplesmente transmite o sinal para outros drones, ou seja, onde a comunicação é insuficiente ou dificultada. Existem drones marítimos, barcos não tripulados que já mudaram o equilíbrio de forças no Mar Negro várias vezes. Aliás, um lado do conflito não possui marinha militar enquanto o outro tem. E ela está afundando, e recentemente surgiu mais uma categoria de drone conectada por cabo de fibra óptica. Parece um passo para trás, né? Para o século XIX. Telégrafo, não sobre a água. Mas, na verdade, é uma resposta genial aos meios de guerra radioeletrônica. Se o sinal não pode ser bloqueado, por quê? Porque ele passa por um fio físico e não por uma onda de rádio. Então o drone se torna invulnerável aos bloqueadores. A tecnologia do século XXI é protegida por uma tecnologia do século XIX. E isso é o mais interessante. Táticas que funcionavam há 10 anos não funcionam hoje. Não porque a arma ficou mais poderosa, mas porque surgiu a transparência do campo de batalha. Lembre-se disso, transparência do campo de batalha. A furtividade morreu. E toda a tática militar dos últimos, 3.000 anos foi baseada justamente na furtividade, na surpresa, na manobra, no ataque onde não se espera. Se o inimigo sempre te vê. Então, que surpresa pode haver? Ela não existe. Portanto, é necessária uma tática completamente diferente. Guerra de pequenos grupos. O que entra no lugar disso? Várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, dispersão. Em vez de uma grande coluna, 10 pequenos grupos que não criam anomalias, pelas quais a inteligência artificial do inimigo pode se apegar. Segundo, isso é saturação. Além disso, se um drone barato pode ser abatido. Mas não controlam apenas um, e sim 50, afinal, eles são baratos. Alguns serão abatidos, outros vão chegar ao alvo. Isso se chama matemática. Matemática na guerra. Terceiro, a luta por um novo tipo de invisibilidade. Não para se esconder dos olhos, mas para enganar o algoritmo. É terrivelmente engraçado. Hoje, engenheiros militares literalmente ensinam a camuflagem a enganar não o olho humano, mas a rede neural. Eles pintam o equipamento para torná-lo invisível aos sistemas de visão computacional. E o quarto, o mais importante. Velocidade na tomada de decisões. O tempo se torna mais importante do que a força de impacto. Quem detectar, reconhecer e reagir mais rápido vence o duelo, mesmo que sua arma seja mais fraca, porque o outro lado simplesmente não terá tempo de usar sua arma mais forte. Se o que estou contando faz você enxergar as notícias de outra forma, por favor, deixe seu like, isso realmente ajuda o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder a continuação deste e de outros temas. E claro, se você quiser se aprofundar, eu tenho uma assinatura paga por apenas $4. Mensalmente aprofundo esses temas sem cortes ou preocupação com algoritmos do YouTube. Links na descrição. Agora, a história prometida. O general que disse a verdade. No outono de 2023, o então comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzhny, publicou na revista britânica The Economist um ensaio intitulado Guerra Posicional Moderna e Como Vencê-la. Foi talvez a primeira vez que um comandante militar em exercício de um grande exército admitiu abertamente para o mundo inteiro que não haveria Blitzkrieg, porque ela simplesmente não poderia acontecer. A guerra se transformou em uma guerra posicional como na Primeira Guerra Mundial. Só que em vez de arame farpado, agora são drones, em vez de reconhecimento de artilharia, satélites e guerra eletrônica. Zaluzhny escreveu diretamente: a eficácia dos projéteis ocidentais de alta precisão com orientação por GPS, como o Excalibur, por exemplo, caiu de 70 para 6,
Não de 70 para 60, mas de 70 para 6 em apenas alguns meses, porque a Rússia aprendeu e aperfeiçoou os meios de bloqueio de sinal. Como se diz, para cada truque há uma resposta, não é? Mas esse aqui em particular ficou obsoleto rapidamente. E além disso, qualquer concentração de tropas era detectada e atingida pelo fogo antes mesmo de conseguir entrar em ofensiva. Sinta isso mais uma vez. Qualquer concentração de tropas que estivesse pronta para avançar era atingida imediatamente. Era detectada e atingida pelo fogo antes mesmo de conseguir entrar em ofensiva. E esse é exatamente o paradoxo de que falei antes. Mais tecnologia, menos movimento. Zaluzhny basicamente declarou a morte da manobra clássica, a morte da tática clássica. Ele disse exatamente isso. Acabou. Agora tudo é diferente. Ele até disse, eu sei o dia em que isso aconteceu. Tenho certeza de que ele sabe. Depois, como embaixador da Ucrânia em Londres, falou justamente no Chatham House, um renomado instituto britânico de relações internacionais. E ele voltou a tocar nesse tema, embora desta vez, para sua decepção, chamaram mais atenção não as ideias, suas ideias atuais, mas o seu inglês. Mas a essência da introdução era a mesma, a mesma. As tecnologias não apenas trouxeram novas armas, elas mudaram a gramática da guerra. O mais interessante é que ele não foi o único a perceber isso. Literalmente na primavera deste ano, a revista The Economist voltou a esse tema em um novo artigo, onde constatou que os líderes das superpotências ainda acreditam que as armas modernas são capazes de um golpe rápido de nocaute, e chamaram isso de um erro fatal. Um erro fatal. Os autores do artigo falam sobre a chamada zona de destruição, ou seja, um território saturado de drones de ambos os lados, onde o soldado de infantaria vive literalmente dentro de um jogo de computador mortal, onde ele é o alvo e não o jogador. Você entende, né? Ele deixou de ser jogador, ele se tornou um alvo que está sendo caçado. Vamos nos afastar dos fatos por um minuto e nos permitir um pouco de imaginação. Mas as fantasias são baseadas no que já está acontecendo hoje. Hoje o drone ainda precisa de um operador. Uma pessoa olha para a tela, uma pessoa toma a decisão de atirar ou não atirar. Esse é o último fio que liga a guerra à moralidade humana. Com a dúvida humana. Com o pensamento, e se for um erro? E se forem dos nossos? E se? O que vai acontecer quando esse fio desaparecer? Já existem hoje protótipos de sistemas de combate totalmente autônomos. Terrestres, aéreos, aquáticos, até mesmo rastejantes, que detectam o alvo sozinhos, classificam por conta própria, e tomam a decisão de atacar por si mesmos, sem a participação humana em tempo real. Isso não é ficção científica, senhoras e senhores, isso já está sendo testado. A questão é apenas quando e em que escala. Em que escala isso vai se tornar a norma e não a exceção. Quero fazer uma pergunta para vocês que não sai da minha cabeça há tempos. Quando? Não é mais uma pessoa que se torna soldado, mas sim uma inteligência artificial autônoma. Que bem, ela é programada para matar, certo? Matar uma determinada categoria de alvos, destruir. O que impede esse sistema, em caso de falha, invasão ou erro de aprendizado, de começar a atacar não o inimigo, mas tudo o que se move? Incluindo os seus próprios. Incluindo civis, em teoria todos mesmo. Isso não é paranoia de roteirista de ficção científica, mas uma questão técnica real. Hoje, engenheiros, especialistas em ética militar, segurança e inteligência artificial discutem seriamente isso. Um sistema treinado para reconhecer ameaças pode cometer erros. Bem, ele pode errar sobre o que é uma ameaça e para quem isso é uma ameaça. E se houver milhares desses sistemas? Eles interagem uns com os outros sem intervenção humana, em uma cadeia de tomada de decisões. Um erro pode evoluir de algo local para algo terrível demais para imaginar. Ela pode começar a se espalhar em cascata. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Estou dizendo que isso não é impossível. É exatamente por isso que precisamos falar sobre isso em voz alta. Agora, e não depois que isso acontecer. Mas eu não quero deixar vocês nesse ponto tão preocupante. Porque essa história também tem outro lado. O lado positivo. E é exatamente aí que chegamos agora.
Porque a mesma tecnologia que teoricamente pode sair do controle já está salvando milhares de vidas hoje. A inteligência artificial que detecta anomalias no campo de batalha também identifica posições de morteiros antes que eles abram fogo contra prédios residenciais. E salva civis, não apenas militares. O drone de reconhecimento, que antes colocava o piloto de helicóptero em risco, hoje voa sem tripulação. E cada voo desses significa que uma pessoa viva não está sendo exposta a perigo de morte. A transparência proporcionada pelos satélites, sobre a qual falamos no início, torna quase impossível esconder crimes de guerra. O mundo vê o que antes podia ser silenciado. E o que é especialmente importante são justamente as tecnologias, a vigilância e as análises que hoje, pela primeira vez na história, dão ao ser humano uma ferramenta real para o alerta precoce de conflitos, e não apenas para participar deles. Analistas de fontes abertas, jornalistas, organizações civis, todos eles hoje podem ver a preparação para a guerra em um estágio inicial e alertar sobre isso enquanto a diplomacia ainda é possível. Antes, essa possibilidade não existia, simplesmente não existia. O porrete que ficou inteligente. E é aqui que eu quero dizer algo que, na minha opinião, é mais importante do que toda a conversa tecnológica que tivemos nos últimos 10 minutos. O ser humano, por sua natureza, ainda resolve conflitos da mesma forma que fazia há 10 mil anos. Mágoa, raiva, humilhação, a mão vai direto para o porrete. Só que ao longo desses milênios, o porrete foi ficando cada vez mais inteligente, voando cada vez mais longe, acertando cada vez com mais precisão. Primeiro a pedra, depois a espada, depois a pólvora, depois a bomba atômica. Hoje, drone com inteligência artificial. Amanhã talvez um exército autônomo que não conhece cansaço, mas também não conhece compaixão nem dúvidas. O problema não está no porrete. O problema está na mão que pega o porrete toda vez que a emoção supera a razão. Bem, todos nós sabemos disso, né? Quando a emoção toma conta, como geralmente acontece, a mão vai direto para... E é aqui que talvez esteja a ideia mais inesperada deste vídeo. Talvez seja justamente a inteligência artificial. Ou seja, a tecnologia que todos nós, inclusive eu, tememos. Talvez ela possa ser aquilo que finalmente nos faça aprender a nos controlar. Vou tentar explicar agora. Porque a máquina, diferente do humano, não sente raiva, apenas calcula. E se ensinarmos ela a calcular, não como matar de forma mais eficiente, mas como prevenir, talvez a gente tenha um espelho no qual a humanidade, pela primeira vez na história, poderá se olhar e ver sua própria falta de controle de fora, sem emoções, sem ressentimentos, simplesmente como um fato. Porque se não aprendermos a nos controlar, mais cedo ou mais tarde nós vamos fazer isso, senhores, não importa com o quê. Ciborgues, inteligência artificial, bomba atômica, que lembro segue em prontidão de combate em uma dezena de países. Qualquer invenção suficientemente poderosa que cai nas mãos da humanidade que ainda não aprendeu a lidar com sua própria raiva. Mais cedo ou mais tarde, a questão não é quem vai vencer, mas quem vai sobreviver. Ou melhor, será que alguém vai sobreviver? Pois é. Talvez os bosquímanos, ou talvez em algum lugar lá no Congo, os pigmeus. Aliás, sobre o que não se pode perder, criei um novo canal no Telegram, que se chama igual a este, Leon Weinstein US. Bom, com letras em inglês. Leon Weinstein US. Lá eu posto pensamentos curtos, links para fontes que não cabem nos vídeos, e às vezes materiais que aparecem lá antes de aparecerem aqui. Se você quiser estar um passo à frente, acesse, inscreva-se, é de graça, e vai levar só 10 segundos. Quero terminar com luz, não com ansiedade. Luz e escuridão, certo? Por assim dizer. Porque em toda a história da humanidade não houve uma única invenção, do fogo ao átomo, que as pessoas não aprenderam bem, pelo menos em algum ponto desse longo caminho, a controlar. Acontece que não foi de imediato, sim, com o fogo, lembra? Sim, quantas vezes queimaram a terra, mas não sem vítimas, não sem erros, mas conseguiram. E nós, ao contrário de todas as gerações anteriores, temos algo que ninguém nunca teve: acesso instantâneo ao conhecimento uns dos outros.
A capacidade de ver os erros do vizinho antes de nós mesmos repeti-los, e por mais estranho que isso soe hoje, aquela mesma inteligência artificial que, com a abordagem correta, é capaz de não nos destruir, e pela primeira vez mostrar quem somos. Sem enfeites. Isso vai ser horrível, claro. Liberdade. Todos nós vamos ficar chocados. A liberdade sempre começa com uma coisa simples, com a capacidade da pessoa de primeiro pensar e depois agir. Isso aqui não é o KVN, onde você fala primeiro e pensa depois. É exatamente o oposto. As tecnologias do século XXI nos deram um espelho. A única questão é, teremos coragem suficiente para olhar para ele? E essa é uma pergunta extremamente difícil, acredite em mim. Mas por que acreditar em mim? Não precisa acreditar em mim. Tente você mesmo. Se você gostou dessa conversa, inscreva-se, deixe seu like. Escreva nos comentários o que você pensa sobre as armas autônomas do futuro. E se quiser se aprofundar, tem outro canal chamado Dorozhny Karta k Svobode. Inscreva-se 2 vezes por semana. Eu aprofundo um pouco mais lá. E os programas de lá não são para todos, mas para alguns. Até logo, até a próxima vez.